Você já orou por algo em silêncio e depois aconteceu um detalhe tão preciso que pareceu impossível ser apenas coincidência? Muitas vezes, a vida apresenta momentos assim: um encontro inesperado, uma palavra que chega no dia certo, um caminho que muda de repente, uma porta que se fecha exatamente quando você estava prestes a entrar. Para muitas pessoas, isso parece apenas acaso, mas a Bíblia mostra que Deus, muitas vezes, responde orações através de acontecimentos simples do cotidiano. Em Jeremias 33:3 está escrito: "Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes." Essa promessa revela algo importante. Deus responde, nem sempre da forma que imaginamos, nem sempre no tempo que esperamos, mas muitas vezes através de detalhes que parecem pequenos aos olhos humanos, mas que carregam direção, cuidado e propósito. Talvez você já tenha vivido algo assim. Talvez já tenha orado pedindo direção e, de repente, uma conversa trouxe clareza. Talvez pediu ajuda e uma oportunidade apareceu. Talvez pediu proteção e algo inesperado mudou seus planos. No momento parecia apenas um detalhe da vida, mas depois você percebeu que aquilo estava conectado com uma oração que você fez. Hoje você vai perceber que muitas coisas que parecem coincidência, na verdade, podem ser respostas silenciosas de Deus trabalhando na sua história. Se essa mensagem fala com o seu coração, escreva nos comentários: Deus está cuidando de cada detalhe. Esse ato representa sua confiança de que Deus ouve suas orações e trabalha mesmo quando você ainda não consegue enxergar tudo. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos começar. Número 1. Quando a resposta chega disfarçada de detalhe. Você já teve a sensação de que algo pequeno aconteceu no momento exato e aquilo mudou completamente o rumo da sua vida? Um encontro inesperado, uma palavra que alguém disse sem saber, um atraso que parecia irritante, mas que depois revelou que estava evitando algo pior. A maioria das pessoas chama isso de coincidência. Mas quem olha para a vida com atenção começa a perceber que muitas vezes aquilo que parece apenas um detalhe pode ser exatamente a resposta de uma oração que foi feita em silêncio. Porque a verdade é que todos nós já oramos por algo. Às vezes foi uma oração curta, quase um sussurro no meio de um dia difícil. Outras vezes foi uma oração feita com lágrimas, quando ninguém estava olhando. A pessoa dobra os joelhos, fala com Deus, pede direção, pede ajuda, pede uma saída e depois levanta e continua a vida. Muitas vezes sem perceber como a resposta começa a aparecer em pequenas coisas do cotidiano. O problema é que quase sempre esperamos respostas grandes, claras e evidentes. Esperamos algo que faça barulho, algo que seja impossível de ignorar. Mas muitas vezes, Deus responde de uma forma muito mais simples do que imaginamos. Ele responde através de detalhes, pequenas mudanças, pequenos encontros, pequenas portas que se abrem no momento certo. A Bíblia mostra isso várias vezes. Um exemplo claro aparece na história de Abraão, quando ele envia seu servo para encontrar uma esposa para seu filho Isaque. O servo faz uma oração simples pedindo direção. Ele pede um sinal muito específico. Ele diz em Gênesis 24:14: "Seja, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, que essa seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso saberei que usaste de bondade para com o meu Senhor." Perceba algo impressionante nessa passagem. O servo não pede um milagre espetacular. Ele pede um detalhe, um gesto simples, algo pequeno. E a Bíblia continua dizendo em Gênesis 24:15: "E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o ombro, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão." Antes mesmo de terminar a oração, a resposta já estava chegando. Mas não chegou com trovões, não chegou com uma voz do céu. Chegou através de uma jovem caminhando com um cântaro de água. Um detalhe, algo aparentemente comum, algo que qualquer pessoa que estivesse ali talvez nem percebesse. E é exatamente assim que muitas respostas aparecem na nossa vida. Às vezes você ora pedindo direção e, de repente, uma conversa muda sua forma de pensar. Você ora pedindo ajuda
e uma oportunidade aparece onde você menos esperava. Você pede proteção e algo que parecia ruim acontece, mas depois você entende que aquilo evitou um problema muito maior. No momento parece apenas um detalhe da rotina, mas quando você olha para trás, percebe que aquilo estava conectado com a oração que você fez. A Bíblia mostra outra verdade importante sobre isso em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note que o texto não diz que apenas as grandes coisas cooperam, ele diz todas as coisas. Isso inclui acontecimentos pequenos, encontros inesperados, atrasos, mudanças de planos, palavras simples que chegam no momento certo. A vida, muitas vezes, é construída nesses pequenos ajustes. E existe algo curioso no coração humano. Quando algo bom acontece, a pessoa diz que sorte. Quando algo dá certo, diz, foi coincidência. Mas quem aprende a observar a vida com calma, começa a perceber que muitas dessas chamadas coincidências carregam um cuidado muito maior do que imaginamos. Há momentos em que Deus responde uma oração, não mudando tudo de uma vez, mas ajustando pequenos detalhes que juntos criam um caminho novo. Às vezes ele coloca a pessoa certa no lugar certo. Às vezes muda uma decisão que você ia tomar. Às vezes permite um atraso que parecia irritante. Às vezes faz alguém falar exatamente aquilo que você precisava ouvir naquele dia. E quando essas coisas acontecem, algo dentro de nós percebe que não foi apenas acaso. A Bíblia também mostra isso em Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Perceba a profundidade dessa frase. Nós fazemos planos, pensamos em caminhos, organizamos nossas ideias, mas os passos, os pequenos movimentos da vida, muitas vezes são dirigidos de formas que não percebemos imediatamente. E é aí que muitos começam a entender algo importante sobre oração. Orar não significa apenas esperar um grande milagre acontecer de uma vez. Muitas vezes significa começar a enxergar os detalhes da vida de uma forma diferente. Significa perceber que pequenas coisas podem carregar respostas enormes. Aquele encontro que parecia casual, aquela porta que se abriu sem você esperar, aquela decisão que mudou o rumo da sua história, aquela conversa simples que chegou no momento exato. E aos poucos, você começa a perceber que talvez, apenas talvez, aquilo não foi apenas um detalhe qualquer. Porque quando uma oração é feita com sinceridade, algo começa a se mover. Nem sempre de forma barulhenta, nem sempre de forma rápida. Muitas vezes começa silenciosamente, através de pequenas mudanças que vão preparando o caminho. E quando a pessoa começa a prestar atenção nesses detalhes, ela passa a enxergar a própria vida de outra forma. Ela percebe que algumas respostas não chegam como um espetáculo, elas chegam como um pequeno acontecimento no meio de um dia comum. E é exatamente nesses momentos que muita gente começa a entender que aquilo que parecia coincidência pode ter sido o início de uma resposta que já estava sendo preparada muito antes de ser percebida. Número 2. O caminho que muda sem aviso. Você já percebeu como, às vezes, a vida muda de direção de uma forma tão inesperada que parece até confuso no começo? Você estava indo para um lugar, pensando em uma decisão, planejando um caminho, e de repente algo acontece e tudo muda. O plano muda, o rumo muda, a ideia muda. No momento isso pode causar frustração. A pessoa pensa, por que isso aconteceu agora? Ou, por que as coisas não seguiram como eu imaginei? Mas muitas vezes, esse tipo de mudança acontece exatamente depois de uma oração. Todos nós já fizemos aquela oração pedindo direção. Aquela oração em que a pessoa diz algo como, Deus, se isso não for bom para mim, muda o meu caminho. O interessante é que quando o caminho realmente muda, a reação nem sempre é alegria. Às vezes, a reação é confusão, porque o coração humano gosta de controle. Gostamos de saber exatamente para onde estamos indo, o que vai acontecer amanhã, qual será o resultado das nossas escolhas. Mas a Bíblia mostra várias vezes que Deus responde orações mudando o caminho de alguém, às vezes de forma rápida e inesperada. Um dos exemplos mais fortes disso acontece na história do apóstolo Paulo. Ele tinha um plano claro de viagem. Ele acreditava que estava indo na direção certa,
Mas algo aconteceu que mudou completamente aquele caminho. A Bíblia relata isso em Atos 16, 6, 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Observe algo muito interessante nesse texto. Paulo tinha um plano. Ele estava tentando ir para determinados lugares. Ele estava se movendo com intenção, com estratégia, mas em 2 momentos o caminho foi impedido. Aquilo não parecia lógico naquele instante. Para qualquer pessoa olhando de fora, poderia parecer apenas uma mudança de rota sem sentido, mas logo depois, algo acontece que revela que aquela mudança era, na verdade, direção. A Bíblia continua dizendo em Atos 16, 9 e 10. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Veja como o caminho mudou. Paulo estava indo para um lugar, mas acabou indo para outro completamente diferente. Aquela mudança sem aviso não era perda de tempo, era resposta, era direção. E isso acontece muito na vida de qualquer pessoa que ora pedindo orientação. Às vezes você planeja um trabalho, mas algo acontece e aquele plano não segue adiante. Você pensa em mudar de cidade, mas algo inesperado faz você permanecer onde está. Você toma uma decisão, mas surge um obstáculo que faz você reconsiderar. No momento parece apenas um desvio, mas com o passar do tempo, muitas pessoas olham para trás e percebem que aquele caminho interrompido foi exatamente o que evitou algo ruim ou preparou algo melhor. A Bíblia fala sobre isso de forma muito clara em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo não diz que a vida será sempre previsível. Ele diz algo muito mais profundo. Ele mostra que quando alguém coloca seus caminhos diante de Deus, algo acontece com a direção da vida. Às vezes, o caminho continua igual, mas outras vezes ele muda. E muitas dessas mudanças acontecem de forma inesperada. O curioso é que no momento da mudança, a pessoa raramente entende o que está acontecendo. A mente humana tenta encontrar lógica imediata, quer explicações rápidas, quer entender o motivo de cada coisa, mas a vida quase nunca funciona dessa forma. Há mudanças de caminho que só fazem sentido meses depois, às vezes anos depois. A pessoa lembra de uma decisão que parecia frustrante na época e percebe que se aquele plano tivesse seguido adiante, ela teria enfrentado situações muito mais difíceis. Há pessoas que hoje agradecem por uma porta que se fechou, agradecem por uma viagem que não aconteceu, agradecem por uma proposta que não deu certo. Na época parecia um problema, depois ficou claro que era direção. Isso mostra algo muito importante sobre oração. Quando alguém pede direção, muitas vezes a resposta não vem como uma voz explicando cada detalhe. A resposta vem através da própria caminhada, através de mudanças no percurso. E é interessante perceber que Deus não precisa mudar tudo de uma vez para mudar a direção da vida de alguém. Às vezes basta alterar um detalhe, uma decisão pequena, um encontro inesperado, um atraso que muda o horário de algo, um conselho que chega no momento certo. Essas pequenas mudanças podem alterar completamente o rumo da história de alguém. A Bíblia mostra outra verdade forte sobre isso em Salmos 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Note a expressão usada no versículo. Ele fala sobre passos, não fala apenas sobre destino final, não fala apenas sobre grandes acontecimentos, fala sobre passos, pequenos movimentos da vida. Cada passo pode carregar direção. Cada mudança de caminho pode estar conectada a algo maior que ainda não foi percebido. E quando alguém começa a olhar para a própria história com atenção, começa a perceber que algumas das maiores respostas que recebeu não vieram como aquilo que esperava. Vieram como mudanças inesperadas no caminho, mudanças que pareciam confusas no início, mudanças que pareciam interrupções, mudanças que pareciam atrasos, mas que pouco a pouco
foram revelando que aquele novo caminho estava levando exatamente para onde a oração estava pedindo ajuda. Número 3. A porta que se fecha para proteger sua oração. Você já orou pedindo algo com sinceridade e logo depois uma porta se fechou bem diante de você? Aquela oportunidade que parecia perfeita desapareceu. A resposta que você esperava não veio. O plano que você tinha preparado simplesmente não aconteceu. E naquele momento, o coração reage com frustração. A pessoa pensa, mas eu orei por isso, por que isso deu errado? Essa é uma das experiências mais comuns na vida de quem ora, e também uma das mais difíceis de entender, porque no momento em que a porta se fecha, quase ninguém interpreta aquilo como proteção. A primeira reação quase sempre é pensar que algo deu errado, mas a Bíblia mostra muitas vezes que portas fechadas fazem parte da forma como Deus responde certas orações. Nem sempre a resposta é abrir tudo. Às vezes a resposta é impedir algo. O coração humano costuma associar bênção com facilidade. Quando algo dá certo rapidamente, a pessoa pensa que está no caminho correto. Mas a realidade é que nem tudo que parece uma boa oportunidade realmente é bom para a vida de alguém. Por isso, muitas vezes, a resposta de uma oração aparece exatamente no momento em que algo não acontece. Existe um princípio muito forte na Bíblia que revela isso. Em Provérbios 16:25 está escrito: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Esse versículo mostra uma verdade profunda sobre a vida. Nem sempre aquilo que parece certo realmente é. Muitas vezes, o ser humano olha apenas para o momento presente, para as vantagens imediatas, para aquilo que parece confortável ou promissor. Mas Deus vê o caminho completo. Ele vê consequências que ainda não apareceram. Ele vê situações que a pessoa ainda não consegue imaginar. Ele vê riscos que ainda estão escondidos. E por isso, muitas vezes, a forma de responder uma oração é fechar uma porta que a pessoa estava prestes a atravessar. Pense na vida de José no Antigo Testamento. José tinha sonhos sobre seu futuro, mas antes que esses sonhos se cumprissem, muitas portas se fecharam de forma dura. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, depois foi injustamente acusado, depois foi lançado na prisão. Se alguém olhasse para a história de José naquele momento, poderia dizer que tudo estava dando errado. Mas anos depois ficou claro que aquelas portas fechadas estavam protegendo algo muito maior. Quando José finalmente se encontra novamente com seus irmãos, ele diz algo impressionante em Gênesis 50:20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Veja a profundidade dessa frase. Aquilo que parecia apenas sofrimento e perda, estava, na verdade, preparando o caminho para algo que ainda não era visível. Muitas vezes, a vida funciona assim. Você pede uma oportunidade, mas ela não acontece. Você tenta entrar em um caminho, mas surgem obstáculos inesperados. Você faz planos, mas as circunstâncias mudam. No momento parece uma frustração. Parece que a oração não foi respondida. Parece que nada aconteceu. Mas o tempo revela algo que quase ninguém percebe na hora. Às vezes, aquela porta fechada estava evitando uma dor maior. Às vezes, estava desviando você de uma situação que traria sofrimento. Às vezes, estava preparando você para algo melhor que ainda não chegou. A Bíblia mostra outro exemplo muito forte sobre isso na vida de Davi. Em certo momento, Davi queria construir o templo para Deus. Era um desejo sincero, era algo bonito, algo que parecia totalmente correto. Mas Deus não permitiu que ele realizasse esse plano. Em 1 Crônicas 22:8 está escrito: porém a palavra do Senhor veio a mim dizendo: muito sangue tens derramado e grandes guerras tens feito. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Aquela porta foi fechada, mas o propósito não foi perdido. Mais tarde, Salomão, filho de Davi, foi quem construiu o templo. Isso mostra que nem toda porta fechada significa rejeição. Muitas vezes, significa apenas que aquele não era o momento ou não era o caminho. E é interessante como o coração humano aprende isso com o tempo. Quantas pessoas hoje olham para trás e dizem algo como: ainda bem que aquilo não aconteceu. Na época, parecia uma grande perda. Hoje, parece proteção. Na época, parecia uma oração sem resposta.
Hoje parece cuidado, porque às vezes a maior resposta que alguém recebe não é aquilo que entrou na sua vida, mas aquilo que foi impedido de entrar. A Bíblia também lembra algo muito importante em Salmos 84:11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Esse versículo mostra que Deus não retém aquilo que realmente é bom para alguém. Se algo é realmente necessário para a vida de uma pessoa, no tempo certo aquilo encontrará o caminho. Mas quando algo não acontece, quando uma porta se fecha de forma inesperada, pode existir algo muito maior acontecendo por trás dessa situação. Às vezes, aquela porta fechada está protegendo uma oração que você mesmo fez. Talvez uma oração pedindo paz. Talvez uma oração pedindo direção. Talvez uma oração pedindo livramento de caminhos errados. E quando a pessoa começa a olhar para a própria história com calma, começa a perceber que algumas das maiores provas de cuidado não foram as portas que se abriram, foram exatamente aquelas que se fecharam no momento em que ela ainda não conseguia entender o motivo. Número 4. O atraso que estava alinhando tudo. Você já pediu algo em oração e teve a sensação de que a resposta estava demorando demais? Aquela espera que parece interminável. Os dias passam, as semanas passam, às vezes até anos passam, e a pessoa começa a pensar que talvez nada esteja acontecendo. É uma das experiências mais difíceis da vida de quem ora, porque esperar mexe com a mente, mexe com o coração, mexe com a esperança. No começo a pessoa ora com confiança, depois continua esperando, depois começa a se perguntar se foi ouvida, depois tenta entender por que tudo parece tão lento, e em algum momento aparece aquele pensamento silencioso: será que minha oração foi esquecida? Mas a Bíblia mostra algo muito importante sobre isso. Nem sempre a demora significa ausência de resposta. Muitas vezes significa que algo ainda está sendo preparado. O ser humano vive olhando para o momento presente. Quer respostas rápidas, quer soluções imediatas, quer ver resultados agora. Mas Deus trabalha em uma dimensão de tempo muito maior. Enquanto a pessoa pensa que nada está acontecendo, muitas coisas podem estar sendo organizadas ao mesmo tempo. A Bíblia mostra essa verdade em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse versículo revela algo profundo sobre a forma como a vida funciona. Existe um tempo certo para cada coisa. Existe um momento em que certas respostas fazem sentido. Existe uma hora em que determinadas portas podem se abrir sem destruir aquilo que está sendo construído. E muitas vezes a oração está sendo respondida exatamente durante o tempo da espera. Um dos exemplos mais conhecidos disso aparece na história de Abraão. Deus fez uma promessa clara a ele. Prometeu que ele teria um filho e que sua descendência seria grande. Mas o cumprimento dessa promessa demorou muito mais do que Abraão imaginava. Em Gênesis 12:2, Deus diz a Abraão: "E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção." Abraão recebeu essa promessa, mas o tempo começou a passar. Anos se passaram. A promessa ainda não tinha se cumprido. Humanamente parecia impossível. A idade avançava, as circunstâncias pareciam cada vez mais distantes daquilo que havia sido prometido. E mesmo assim, no tempo certo, a promessa se cumpriu. A Bíblia relata o momento em Gênesis 21:1-2. "E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado." Observe uma expressão muito importante nesse texto: ao tempo determinado. Não foi cedo demais, não foi tarde demais, foi no momento certo. Isso revela algo que muitas pessoas descobrem apenas com o passar dos anos. Nem toda demora é negativa. Às vezes, o atraso está alinhando coisas que ainda não estão prontas. Enquanto alguém espera por uma resposta, outras pessoas podem estar sendo preparadas. Outras circunstâncias podem estar sendo organizadas. Outras decisões podem estar sendo direcionadas. Situações podem estar mudando lentamente para que aquilo que foi pedido aconteça da melhor forma possível. O curioso é que quando a resposta finalmente chega, muitas pessoas percebem algo que não perceberam durante a espera. Percebem que se aquilo tivesse acontecido antes, talvez não teria sido bom.
talvez a pessoa não estaria pronta. Talvez as condições ainda não existiriam. Talvez o resultado teria sido diferente. A Bíblia também fala sobre isso em Abacuque 2:3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Esse versículo fala diretamente com quem está esperando. Ele reconhece que às vezes parece demorar. Reconhece que existe uma espera real, mas também mostra que existe um tempo certo para que aquilo que foi prometido apareça. E durante esse período, algo importante acontece dentro do coração humano. A espera amadurece a fé. A espera ensina paciência. A espera muda a forma como a pessoa olha para a vida. Porque quando tudo acontece rápido demais, a pessoa quase não percebe o valor daquilo que recebeu. Mas quando existe espera, quando existe processo, quando existe preparação, aquilo que chega passa a ter um significado muito mais profundo. A Bíblia também lembra algo importante em Salmos 27:14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esse versículo não ignora a dificuldade de esperar. Ele reconhece que esperar exige força no coração, exige confiança, exige paciência. Mas também mostra que durante essa espera, algo está sendo fortalecido dentro da pessoa. E muitas vezes aquilo que parece atraso, na verdade está alinhando tudo para que a resposta apareça no momento certo. Porque quando Deus responde uma oração, Ele não olha apenas para o pedido, Ele olha para o momento, Ele olha para as circunstâncias, Ele olha para o que está sendo formado na vida de quem fez aquela oração. E enquanto a pessoa olha para o relógio pensando que a resposta está demorando, muitas vezes o tempo está trabalhando silenciosamente para que, no momento certo, tudo aquilo que parecia atrasado revele que estava apenas sendo preparado com cuidado. Número 5. O encontro inesperado que Deus preparou. Você já encontrou alguém por acaso? E aquela conversa mudou completamente o rumo da sua vida? Talvez tenha sido uma pessoa que apareceu no momento certo. Alguém que disse exatamente aquilo que você precisava ouvir. Um encontro simples, aparentemente comum, mas que acabou abrindo um caminho que você nunca teria imaginado sozinho. Muitas pessoas chamam isso de sorte, outras chamam de coincidência. Mas quem olha para a vida com atenção, percebe que alguns encontros parecem acontecer no momento exato em que uma oração foi feita. Porque uma das formas mais silenciosas e poderosas de Deus responder uma oração é através de pessoas. Às vezes a resposta não vem como uma solução imediata. Às vezes, ela chega na forma de alguém cruzando o seu caminho, alguém que aconselha, alguém que ajuda, alguém que encoraja, alguém que aparece no momento em que você estava quase desistindo. E o curioso é que muitas dessas pessoas nem imaginam o impacto que tiveram. A Bíblia mostra vários momentos em que um encontro aparentemente simples mudou completamente uma história. Um exemplo muito claro acontece na vida de Ruth. Ela era uma estrangeira, vivendo uma situação difícil, sem perspectivas claras sobre o futuro. Um dia ela saiu apenas para trabalhar recolhendo espigas que sobravam nos campos. Era algo comum naquela época para pessoas pobres, mas aquele dia, aparentemente normal, se tornou um ponto de virada. A Bíblia descreve esse momento em Ruth 2:3. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E aconteceu estar ela na parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Note uma expressão interessante no texto. Aconteceu estar. Do ponto de vista humano, parecia apenas um acaso, apenas um campo entre muitos, apenas um dia comum. Mas aquele encontro mudaria completamente o futuro de Ruth. Boaz se tornaria seu marido. A história dele se tornaria parte da linhagem do rei Davi. E muito mais tarde, essa mesma linhagem faria parte da história do nascimento de Jesus. Tudo começou com um encontro que parecia apenas um detalhe da rotina. Isso mostra algo profundo sobre a forma como Deus trabalha na vida das pessoas. Às vezes, Ele responde uma oração conectando caminhos, conectando histórias, conectando pessoas que nunca imaginaram que iriam se encontrar. E muitas vezes, esses encontros acontecem de forma simples. Uma conversa inesperada, um conselho que surge no momento certo, uma indicação de trabalho,
Uma amizade que começa sem grandes expectativas e, de repente, aquilo começa a abrir novas possibilidades. A Bíblia também mostra essa verdade em Provérbios 27:17. Como o ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Esse versículo revela algo importante sobre a vida. Pessoas são usadas para fortalecer pessoas. Muitas vezes, Deus coloca alguém no nosso caminho exatamente no momento em que precisamos de orientação, apoio ou encorajamento. Quantas histórias existem de pessoas que estavam prestes a desistir, e então alguém apareceu com uma palavra de esperança? Quantas histórias existem de alguém que estava perdido e encontrou alguém que mostrou um novo caminho? Quantas vezes uma amizade começou sem grandes expectativas e depois se tornou uma das maiores bênçãos da vida? Esses encontros não são apenas sobre amizade ou companhia. Muitas vezes fazem parte da resposta de uma oração. A Bíblia mostra algo semelhante na vida de Filipe e do oficial etíope. O homem estava lendo as Escrituras, tentando entender o que estava escrito. Ele tinha perguntas. Ele estava buscando respostas. E então Deus direciona Filipe até aquele caminho. Em Atos 8, 29 e 31 está escrito: E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Veja como algo simples mudou tudo. Um encontro, uma conversa, uma explicação. Aquilo que era dúvida se transformou em entendimento. A vida muitas vezes avança através desses encontros. E muitas vezes, esses encontros aparecem exatamente quando alguém está pedindo direção. Talvez você já tenha vivido algo assim. Talvez alguém apareceu no momento em que você mais precisava. Talvez uma conversa mudou a forma como você estava vendo um problema. Talvez alguém trouxe encorajamento quando o cansaço estava grande. Essas coisas parecem pequenas no momento. Mas quando olhamos para trás, percebemos que algumas pessoas entraram em nossa história exatamente na hora certa. A Bíblia também diz em Eclesiastes 4, 9 e 10: Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Esse versículo mostra que ninguém foi feito para caminhar sozinho. Deus muitas vezes responde nossas necessidades colocando pessoas ao nosso lado. Pessoas que fortalecem, pessoas que orientam, pessoas que caminham junto. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, esses encontros começam de forma simples, sem anúncio, sem grandes sinais, apenas dois caminhos que se cruzam em um momento aparentemente comum. Mas quando o tempo passa, quando a história continua, quando a vida segue adiante, muitas pessoas começam a perceber que aquele encontro que parecia casual talvez tenha sido parte de uma resposta que já estava sendo preparada muito antes daquele dia acontecer. Número 6. A decisão que parecia pequena, mas mudou tudo. Você já percebeu como algumas das decisões mais importantes da vida começam de forma quase imperceptível? Não são grandes anúncios, não são momentos dramáticos. Às vezes são escolhas pequenas, feitas em um dia comum sem muito alarde. Algo simples como aceitar uma conversa, mudar um plano, dizer sim ou dizer não em um momento específico. E naquele instante, parece apenas mais uma decisão do dia. Mas quando o tempo passa, você olha para trás e percebe que aquela pequena escolha mudou completamente o rumo da sua história. É curioso como isso acontece. No momento da decisão, a pessoa raramente tem noção da importância daquele passo. Parece apenas um detalhe dentro da rotina, mas muitas vezes essa pequena escolha acontece exatamente depois de uma oração, porque quando alguém ora pedindo direção, uma das formas mais discretas de resposta é influenciar pequenas decisões, não necessariamente através de algo extraordinário, mas através de convicções que surgem no coração, de uma clareza repentina, de uma sensação de que um caminho faz mais sentido do que outro. A Bíblia mostra várias histórias em que decisões aparentemente simples mudaram tudo. Um dos exemplos mais marcantes aparece na vida de Esther. Ela era uma jovem judia, vivendo em um ambiente de poder e risco. Em determinado momento,
surge uma crise grave contra o seu povo. A situação era extremamente perigosa. Esther precisava decidir se iria falar ou permanecer em silêncio. Humanamente, o silêncio parecia mais seguro, mas havia algo maior em jogo. Seu primo Mordecai disse algo que atravessou o coração dela. Está registrado em Esther 4:14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte se levantará para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Aquela frase trouxe uma perspectiva nova. Esther percebeu que talvez sua posição naquele momento não era apenas coincidência. Talvez sua vida inteira tivesse sido preparada para aquele momento específico. E então, ela tomou uma decisão. Uma decisão que parecia simples, mas que carregava risco. Em Esther 4:16, ela diz: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E se perecer, pereci. Aquela decisão mudou completamente o destino de muitas pessoas. Tudo começou com uma escolha. Isso mostra algo importante sobre como Deus trabalha na vida humana. Muitas vezes, Ele não responde apenas mudando as circunstâncias externas. Muitas vezes, Ele responde tocando a forma como alguém decide agir. Pequenas decisões podem abrir caminhos que nunca existiriam sem aquele primeiro passo. Talvez você já tenha vivido algo assim. Talvez tenha tomado uma decisão simples que parecia pequena na época. Aceitar um convite, iniciar uma conversa, escolher um caminho diferente, dar uma segunda chance a algo, e depois percebeu que aquela decisão abriu portas que você nunca teria imaginado. A Bíblia fala muito sobre decisões e direção. Em Provérbios 16:3 está escrito: Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Esse versículo mostra que quando alguém coloca suas decisões diante de Deus, algo começa a acontecer dentro da mente e do coração. As ideias se organizam, os pensamentos ganham clareza, a pessoa começa a enxergar melhor o caminho que deve seguir. Nem sempre isso acontece de forma espetacular. Às vezes acontece através de uma pequena convicção. Às vezes acontece através de uma paz ao considerar determinada decisão. Às vezes acontece através de um desconforto, quando pensamos em algo que não parece certo. E assim pequenas decisões vão moldando grandes histórias. Outro exemplo forte aparece na vida de Ruth, quando ela decidiu permanecer ao lado de Noemi. Humanamente, ela poderia voltar para sua terra, reconstruir a vida em outro lugar, seguir um caminho diferente. Mas ela tomou uma decisão que mudou tudo. Em Ruth 1:16 está escrito: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aquela decisão parecia apenas um gesto de lealdade, mas aquela escolha levaria Ruth a um novo país, a uma nova família e a uma nova história que faria parte da linhagem do rei Davi. Tudo começou com uma decisão que parecia pequena. A vida é cheia desses momentos. Momentos em que uma escolha simples se torna o início de algo muito maior. E muitas vezes, essas decisões aparecem exatamente depois que alguém ora pedindo direção. A pessoa talvez nem perceba naquele instante que aquela escolha está conectada a uma resposta. Mas quando o tempo passa, quando a história continua, quando novos caminhos aparecem, muitas pessoas começam a perceber que aquela decisão que parecia pequena talvez tenha sido exatamente o passo que Deus estava usando para conduzir a vida para um caminho que ainda não era possível enxergar completamente. Número 7. O problema que empurrou você para a resposta. Você já percebeu como algumas das maiores mudanças da vida começaram justamente depois de um problema? Algo que você não queria, algo que trouxe preocupação, algo que parecia um grande obstáculo. E mesmo assim, foi exatamente aquilo que colocou você no caminho certo. Esse é um dos paradoxos mais difíceis de aceitar, porque quando um problema aparece, a primeira reação quase sempre é pensar que algo deu errado. Ninguém gosta de dificuldades. Ninguém acorda desejando enfrentar obstáculos. A tendência natural é orar pedindo que o problema desapareça, mas a Bíblia mostra muitas vezes
que certos problemas não aparecem para destruir um caminho. Eles aparecem para empurrar a pessoa em direção ao caminho que ela mesma pediu em oração. Isso pode parecer estranho no começo, mas acontece mais vezes do que imaginamos. Há pessoas que oraram pedindo mudança, e a mudança começou quando algo inesperado abalou a rotina. Há pessoas que oraram pedindo direção, e a direção apareceu quando um problema as obrigou a sair de um lugar que já não fazia sentido. Há pessoas que oraram pedindo crescimento, e o crescimento começou através de uma dificuldade que exigiu coragem, paciência e fé. A Bíblia apresenta um exemplo muito forte disso na história de José. José teve sonhos sobre seu futuro, sonhos que indicavam que sua vida teria um propósito importante. Mas logo depois desses sonhos, começaram os problemas. Ele foi rejeitado pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, foi levado para uma terra distante. Depois foi injustamente acusado e colocado na prisão. Se alguém olhasse para a vida de José naquele momento, poderia pensar que tudo estava desmoronando. Mas anos depois, quando José finalmente se encontra com seus irmãos novamente, ele revela algo impressionante sobre tudo aquilo que aconteceu. Em Gênesis 45, 7 e 8 ele diz: Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Veja a profundidade dessas palavras. Aquilo que parecia apenas sofrimento estava, na verdade, empurrando José para o lugar onde ele precisava estar. Se os irmãos não tivessem agido daquela forma, José talvez nunca teria chegado ao Egito. Se ele não tivesse passado pela prisão, talvez nunca teria conhecido as pessoas que abriram caminho para que ele interpretasse os sonhos de Faraó. O problema não era o fim da história. O problema era o empurrão que estava levando a história para o lugar certo. Isso revela algo muito importante sobre a vida. Nem todo problema aparece apenas para causar dor. Alguns problemas aparecem para mudar a direção. A Bíblia também fala sobre isso em Romanos 5, 3, 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Esse versículo mostra que as dificuldades não são vazias. Elas produzem algo dentro da pessoa. Elas desenvolvem paciência. Elas criam experiência. Elas fortalecem a esperança. E muitas vezes, no meio desse processo, a pessoa acaba chegando exatamente ao lugar que havia pedido em oração. Talvez você já tenha vivido algo assim. Talvez um problema tenha obrigado você a mudar um plano. Talvez uma dificuldade tenha levado você a procurar uma solução diferente. Talvez um momento difícil tenha aproximado você de pessoas que hoje fazem parte importante da sua história. No momento da dor, quase ninguém percebe isso. O coração fica preocupado, a mente fica cheia de perguntas. Mas quando o tempo passa, muitas pessoas percebem que aquele problema acabou empurrando suas vidas em uma direção que jamais teriam escolhido por conta própria. A Bíblia também lembra algo importante em Salmos 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Essa frase parece difícil de entender à primeira vista. Como algo difícil pode ser bom? Mas o salmista percebeu algo que muitas pessoas descobrem com o tempo. Algumas lições da vida só aparecem através das dificuldades. Algumas mudanças só acontecem quando algo sacode a rotina. Alguns caminhos só são encontrados depois que o caminho antigo deixa de funcionar. E muitas vezes, aquilo que parecia apenas um problema era, na verdade, o início de uma resposta. Uma resposta que começou quando algo inesperado empurrou a vida para uma nova direção. Porque quando alguém ora pedindo transformação, pedindo direção ou pedindo mudança, às vezes a resposta não começa com conforto. Às vezes começa com um problema que parece inconveniente naquele momento, mas que, pouco a pouco, começa a revelar que estava conduzindo a história para um lugar que ainda não era possível enxergar claramente. Número 8. O silêncio que estava preparando o momento certo. Você já teve a sensação de que orou e nada aconteceu? Nenhum sinal, nenhuma resposta clara, nenhum movimento aparente. Apenas silêncio. Dias passam, semanas passam, e a pessoa começa a se perguntar se aquela oração realmente foi ouvida.
Essa é uma das experiências mais profundas e também mais difíceis da vida de fé, porque o silêncio cria espaço para muitas dúvidas. A mente começa a pensar que talvez Deus não esteja vendo, talvez não esteja ouvindo, talvez não esteja agindo. Mas a Bíblia mostra algo muito importante sobre esses momentos. O silêncio nem sempre significa ausência. Muitas vezes significa preparação. O ser humano está acostumado a interpretar movimento como ação e silêncio como inatividade. Se algo está acontecendo visivelmente, pensamos que existe progresso. Se nada parece acontecer, achamos que tudo está parado. Mas Deus muitas vezes trabalha de uma forma diferente daquilo que nossos olhos conseguem perceber. Há momentos em que Ele responde rapidamente. Há momentos em que abre portas visíveis. Mas também existem momentos em que a resposta começa no silêncio. E esse silêncio pode estar preparando exatamente o momento certo para que algo aconteça. Um exemplo muito conhecido aparece na história de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Quando ele ficou doente, suas irmãs enviaram um recado pedindo ajuda. Humanamente parecia urgente. Era uma situação séria. Elas esperavam que Jesus chegasse rapidamente. Mas algo inesperado aconteceu. Jesus não foi imediatamente. A Bíblia relata esse momento em João 11, 5, 6. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Esse versículo causa estranheza à primeira vista. A Bíblia afirma claramente que Jesus amava aquela família. Mesmo assim, ele permaneceu onde estava por mais 2 dias. Do ponto de vista humano, aquilo parecia silêncio, parecia demora, parecia falta de resposta. Enquanto isso, a situação piorou. Lázaro morreu. Quando Jesus finalmente chegou, Marta expressou o sentimento que muitas pessoas já tiveram em momentos de espera. Em João 11, 21, ela diz: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase revela a dor de quem esperava uma resposta mais rápida. Mas o silêncio que parecia abandono estava, na verdade, preparando algo muito maior. Mais tarde, Jesus diz algo importante em João 11, 14 e 15. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que creiais. Pouco tempo depois, diante do túmulo, Jesus chama Lázaro para fora, e a Bíblia relata em João 11, 43, 44. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Aquilo que parecia silêncio estava preparando o momento exato em que algo muito maior aconteceria. Esse tipo de experiência aparece muitas vezes na vida real. A pessoa ora pedindo ajuda e nada parece mudar. Ora pedindo direção e tudo continua igual. Ora pedindo solução e o tempo passa sem respostas aparentes. O silêncio pode ser desconfortável. Ele testa a paciência, testa a confiança, testa a esperança. Mas muitas vezes, esse silêncio está alinhando circunstâncias que ainda não estão prontas. A Bíblia fala sobre isso de forma muito clara em Salmos 40:1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse versículo mostra que existe um período de espera. Existe um tempo em que a pessoa continua caminhando, mesmo sem ver respostas imediatas. E durante esse período, algo importante acontece. O coração é preparado. A fé amadurece. A pessoa aprende a confiar mesmo quando não entende completamente o que está acontecendo. A Bíblia também lembra algo importante em Isaías 30:18. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se levanta para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Esse texto mostra que existe um tempo que pertence ao processo de Deus, um tempo em que Ele espera o momento certo para agir. E quando esse momento chega, muitas pessoas percebem algo que não perceberam durante o silêncio. Percebem que nada estava parado. Percebem que, enquanto tudo parecia quieto, circunstâncias estavam sendo alinhadas. Percebem que, enquanto parecia não haver resposta, algo estava sendo preparado com cuidado.
E então aquilo que parecia apenas silêncio começa a revelar que estava carregando dentro de si o início de uma resposta que ainda não tinha chegado ao momento de aparecer. Número 9. A perda que abriu o caminho da oração. Existem momentos na vida em que algo se perde, e aquilo dói profundamente. Pode ser uma oportunidade, um relacionamento, um plano que não deu certo, ou até mesmo algo que parecia essencial para o futuro. A perda tem uma forma muito particular de mexer com o coração humano. Ela desmonta certezas, quebra expectativas e nos coloca diante de perguntas difíceis. E é curioso como muitas vezes é justamente nesses momentos que a oração se torna mais intensa, mais sincera, mais profunda. Quando tudo está indo bem, muitas pessoas falam com Deus de forma rápida, quase automática. Mas quando a perda chega, algo muda dentro da pessoa. A oração deixa de ser apenas palavras repetidas e passa a ser um clamor verdadeiro. A Bíblia mostra que muitas das orações mais profundas nasceram exatamente em momentos de perda. Um exemplo muito marcante aparece na vida de Ana. Ana vivia com uma dor que ninguém ao seu redor parecia entender completamente. Ela desejava ter um filho, mas não conseguia. E naquela época, isso era visto como uma grande vergonha. Ano após ano, ela carregava aquele peso no coração. A Bíblia descreve esse momento em 1 Samuel 1:10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Veja a sinceridade desse momento. Não era uma oração formal, não era um discurso bonito, era dor sendo transformada em oração. A perda que Ana sentia abriu dentro dela um espaço profundo para falar com Deus de forma verdadeira. A Bíblia continua dizendo em 1 Samuel 1:12-13. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Ana estava orando com tanta intensidade que as palavras quase não saíam. E algum tempo depois, a resposta veio. Em 1 Samuel 1:20 está escrito: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Samuel se tornaria um dos grandes profetas da história de Israel. Tudo começou com uma perda que levou Ana a buscar a Deus com profundidade. Isso revela algo muito importante sobre a vida. Nem sempre as perdas aparecem apenas para tirar algo de nós. Às vezes, elas abrem um espaço novo dentro do coração. Um espaço onde a oração deixa de ser superficial. Um espaço onde a pessoa começa a falar com Deus de uma forma mais verdadeira. Um espaço onde o orgulho diminui e a dependência cresce. Muitas pessoas podem lembrar de momentos assim na própria vida. Momentos em que algo importante se perdeu. Momentos em que os planos mudaram de forma inesperada. Momentos em que o coração ficou pesado. Mas foi justamente nesses momentos que a pessoa começou a buscar a Deus com mais sinceridade do que nunca antes. A Bíblia também fala sobre isso em Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Esse versículo revela uma verdade profunda. Deus está especialmente próximo de quem tem o coração quebrado pela dor. Não de forma distante, mas próximo. Porque a dor muitas vezes abre o coração humano para uma conversa verdadeira com Deus. Outro salmo expressa algo semelhante. Em Salmos 119, 167 está escrito: Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Essa frase mostra como as dificuldades e perdas podem trazer clareza. Algo que antes passava despercebido começa a ganhar importância. A pessoa passa a valorizar coisas que antes não valorizava, passa a perceber o que realmente importa, passa a buscar direção com mais atenção. E muitas vezes, aquilo que parecia apenas perda começa a se transformar em um novo começo. Porque quando a perda leva alguém a orar de forma sincera, algo começa a se mover dentro do coração. A fé ganha profundidade, a esperança ganha força. A pessoa começa a perceber que, mesmo quando algo desaparece da sua vida, isso não significa que tudo acabou. Às vezes significa apenas que um novo caminho está começando a se formar. Um caminho que nasce justamente naquele lugar onde algo parecia ter sido perdido. E pouco a pouco, aquilo que começou como dor pode acabar revelando
que aquela perda abriu um espaço inesperado para uma oração que começaria a transformar a forma como a vida estava sendo vivida até aquele momento. Número 10. A coincidência que revela o cuidado de Deus. Quantas vezes algo aconteceu na sua vida e alguém disse rapidamente: "Isso foi coincidência"? Um encontro inesperado, uma solução que apareceu no momento exato, uma situação que parecia improvável, mas aconteceu exatamente quando você precisava. A maioria das pessoas usa a palavra coincidência para explicar aquilo que não consegue entender completamente. Mas quem começa a olhar para a própria história com mais atenção, percebe que algumas coincidências parecem precisas demais para serem apenas acaso, principalmente quando essas situações acontecem logo depois de uma oração. É como se pequenas peças começassem a se encaixar. Coisas que pareciam desconectadas começam a formar um caminho. Situações que pareciam aleatórias começam a fazer sentido quando vistas com o passar do tempo. A Bíblia apresenta várias histórias que, à primeira vista, poderiam parecer apenas coincidências. Uma delas acontece na história de Ester. O povo judeu estava ameaçado por um decreto que poderia trazer grande destruição. Humanamente, a situação parecia sem saída. Mas em um momento aparentemente simples da rotina do rei, algo curioso acontece. O rei não consegue dormir, e em vez de passar a noite de qualquer outra forma, ele decide pedir que leiam os registros históricos do reino. Um detalhe pequeno, algo aparentemente sem importância. A Bíblia descreve isso em Ester 6, 1-2. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das crônicas, em que estavam escritas as memórias, e se leu diante do rei. E achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtã e a Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, que procuraram levantar a mão contra o rei Assuero. Veja como a situação começa. Uma noite, sem sono. A leitura de um livro antigo. Um registro que estava guardado há muito tempo. Aquilo parecia apenas um detalhe da rotina do palácio, mas aquele momento daria início a uma sequência de acontecimentos que mudariam completamente o destino de Mordecai e do povo judeu. O que parecia coincidência revelou cuidado. A Bíblia mostra que Deus muitas vezes trabalha através desses pequenos acontecimentos que parecem comuns. Às vezes, um detalhe se inicia uma sequência de eventos que ninguém poderia planejar sozinho. Às vezes, algo acontece exatamente no momento em que alguém precisava de ajuda. Às vezes, um pequeno acontecimento começa a abrir caminhos que antes não existiam. A Bíblia também lembra algo importante em Provérbios 16:33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Esse versículo mostra que mesmo quando algo parece aleatório, existe uma direção maior por trás das circunstâncias. Aquilo que parece acaso para os olhos humanos pode estar dentro de um cuidado que está guiando a história de alguém. Isso não significa que tudo na vida será sempre fácil ou perfeito. A própria Bíblia mostra que a vida tem desafios, dificuldades e momentos inesperados. Mas também mostra que, no meio dessas situações, muitas vezes aparecem sinais discretos de cuidado. Pequenos acontecimentos que parecem coincidências. Um atraso que evita um problema. Uma conversa que traz clareza. Uma decisão que muda o rumo de uma situação complicada. Um encontro que abre uma nova oportunidade. E muitas vezes, essas coisas acontecem logo depois de alguém ter falado com Deus em oração. Talvez você já tenha vivido algo assim. Talvez algo tenha acontecido no momento certo. Talvez uma solução tenha aparecido quando parecia que não havia saída. Talvez um detalhe aparentemente simples tenha mudado a direção de algo importante. A Bíblia fala sobre o cuidado constante de Deus na vida das pessoas. Em Salmos 121, 7, 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esse texto mostra que o cuidado de Deus não está presente apenas nos grandes acontecimentos da vida. Ele está presente na entrada e na saída, nos momentos visíveis e nos momentos discretos, nas decisões importantes e também nos detalhes do cotidiano. E muitas vezes é justamente nesses detalhes que aparecem sinais de cuidado, pequenas coincidências que parecem simples no momento, mas que com o tempo começam a revelar que havia algo maior acontecendo. Porque quando alguém começa a observar sua própria história com calma, percebe que alguns acontecimentos foram precisos demais,
para serem apenas sorte. E aquilo que muitos chamam de coincidência começa a aparecer muito mais como um cuidado silencioso que estava acompanhando cada passo da caminhada. Número 11. A mudança de planos que salvou seu destino. Existe algo que quase todo ser humano já viveu: fazer planos com toda certeza e ver esses planos mudarem de repente. Você organiza uma ideia, prepara um caminho, imagina como as coisas vão acontecer, cria expectativas, faz cálculos, pensa no futuro. E então, de forma inesperada, algo muda. Um detalhe muda tudo. O plano que parecia perfeito deixa de existir. E naquele momento o coração reage com frustração. A pessoa pensa: por que isso aconteceu agora? Por que meus planos não deram certo? Por que tudo mudou de repente? Mas existe algo curioso sobre os planos humanos. Nós planejamos olhando apenas para aquilo que conseguimos enxergar. Olhamos para o presente, para as oportunidades que estão diante de nós, para aquilo que parece mais lógico naquele momento. Mas Deus enxerga muito além do momento atual. Ele vê consequências que ainda não apareceram. Ele vê caminhos que ainda não se abriram. Ele vê riscos que ainda estão escondidos. Por isso, muitas vezes, uma oração é respondida exatamente quando um plano muda. A Bíblia fala diretamente sobre isso em Provérbios 19:21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Esse versículo mostra uma realidade muito clara. O ser humano faz muitos planos, e isso não é errado. Planejar faz parte da vida, mas existe algo maior que os planos humanos. Existe uma direção que Deus pode estabelecer quando algo precisa mudar. Um exemplo muito forte disso aparece na história de Jonas. Jonas recebeu uma missão clara: ir até a cidade de Nínive e levar uma mensagem. Mas Jonas tinha outros planos. Ele decidiu ir na direção oposta. Ele embarcou em um navio, tentando fugir daquele caminho. A Bíblia relata isso em Jonas 1:3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas tinha um plano, mas aquele plano não era o caminho que deveria seguir. Então algo inesperado aconteceu. Uma grande tempestade atingiu o navio. Do ponto de vista humano, parecia apenas um desastre. Parecia um problema, parecia um grande erro. Mas aquela tempestade interrompeu o caminho errado. A história continua em Jonas 1:15-17. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aquilo que parecia caos estava, na verdade, mudando o rumo da história. A mudança de planos salvou Jonas de continuar em um caminho que não levaria ao propósito que estava diante dele. E isso acontece muitas vezes na vida real. Há pessoas que planejaram um caminho profissional, mas algo aconteceu e aquele plano mudou. Há pessoas que imaginaram um futuro específico, mas a vida tomou outra direção. Há pessoas que acreditavam que sabiam exatamente para onde estavam indo, até que algo inesperado mudou o percurso. No momento parece frustração, mas com o passar do tempo algumas pessoas começam a perceber algo surpreendente. Se aquele plano tivesse continuado, talvez o resultado teria sido muito pior. Talvez aquele caminho levaria a uma situação difícil. Talvez aquele plano não estava alinhado com aquilo que realmente faria bem à vida da pessoa. A Bíblia fala sobre direção de uma forma muito clara em Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Esse versículo não diz que planejar é errado. Ele apenas mostra que existe algo maior conduzindo os passos. E muitas vezes essa condução acontece através de mudanças inesperadas. Mudanças que parecem inconvenientes no início, mudanças que parecem atrasos, mudanças que parecem interrupções, mas que acabam redirecionando a vida para algo que ainda não estava claro. Talvez você já tenha vivido algo assim. Talvez um plano que parecia perfeito simplesmente não aconteceu. Talvez uma oportunidade desapareceu de repente. Talvez algo mudou sem aviso, e naquele momento parecia apenas um problema.
Mas quando o tempo passou, quando novas situações apareceram, quando novos caminhos se abriram, ficou claro que aquela mudança de planos não destruiu o futuro. Ela apenas impediu que a vida seguisse em uma direção que não era a que deveria continuar sendo caminhada naquele momento. Número 12. A palavra certa que chegou no dia exato. Você já teve um daqueles dias em que o coração estava pesado e, de repente, alguém disse exatamente aquilo que você precisava ouvir? Não foi um discurso preparado, não foi uma grande mensagem planejada. Foi uma frase simples, dita em um momento comum, mas que pareceu atravessar o seu coração. É curioso como isso acontece. Às vezes a pessoa estava cansada, preocupada, cheia de dúvidas, pensando em desistir de algo. E então surge uma palavra que muda a forma como ela estava enxergando tudo. Pode ser uma conversa rápida, pode ser um conselho inesperado, pode ser uma frase dita sem muita intenção por quem falou. Mas para quem ouviu, aquela palavra chegou no momento exato. E muitas vezes isso acontece logo depois de uma oração. A pessoa talvez tenha falado com Deus no silêncio do coração, pedindo direção, pedindo encorajamento, pedindo clareza. E pouco tempo depois, uma palavra aparece no caminho. A Bíblia fala muito sobre o poder que uma palavra pode ter quando chega no momento certo. Em Provérbios 25:11 está escrito: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Esse versículo mostra que existe algo especial em uma palavra que chega no tempo certo. Não é apenas o que foi dito, é o momento em que foi dito. Uma frase comum pode ganhar um peso enorme quando aparece exatamente na hora em que alguém precisava ouvir aquilo. A Bíblia também mostra isso em muitas histórias. Um exemplo aparece na vida de Davi. Davi tinha tomado decisões erradas. Ele estava vivendo um momento de confusão espiritual e moral. Humanamente, talvez muitas pessoas ao redor não tivessem coragem de confrontá-lo. Mas Deus levanta o profeta Natã. Natã não chega com acusações diretas no início. Ele conta uma história simples, mas que faz Davi perceber algo profundo sobre sua própria situação. A Bíblia relata esse momento em 2 Samuel 12:7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Aquela frase mudou tudo. Uma palavra dita no momento certo trouxe clareza, trouxe consciência, trouxe arrependimento. Isso mostra algo muito importante sobre como Deus responde orações. Às vezes, a resposta não vem como uma solução imediata. Às vezes, a resposta vem como uma palavra que ilumina algo dentro da mente da pessoa. Uma frase que traz direção, uma conversa que traz entendimento, uma palavra que desperta coragem. A Bíblia fala também sobre isso em Provérbios 12:25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Quantas vezes uma palavra trouxe alívio para alguém que estava sobrecarregado? Quantas vezes uma frase trouxe esperança quando a pessoa já estava desanimada? Quantas vezes um conselho simples trouxe clareza em meio à confusão? Essas palavras, muitas vezes, aparecem de formas muito naturais. Uma conversa com um amigo, um conselho de alguém mais experiente, uma leitura da Bíblia que parece falar diretamente ao coração, uma mensagem ouvida no momento certo. E o curioso é que quem fala muitas vezes nem percebe o impacto daquilo. A pessoa pode ter dito algo simples, sem imaginar que aquelas palavras estavam respondendo uma oração feita em silêncio. A Bíblia lembra algo importante sobre isso em Isaías 54. O Senhor Deus me deu língua de instruídos, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao cansado. Esse versículo mostra que Deus pode usar pessoas comuns para levar palavras que fortalecem quem está cansado, palavras que despertam fé, palavras que trazem direção, palavras que levantam alguém que estava quase desistindo. Talvez você já tenha vivido algo assim. Talvez alguém disse algo que marcou profundamente sua caminhada. Talvez uma frase simples trouxe uma mudança de perspectiva. Talvez uma palavra chegou exatamente no dia em que você precisava ouvir aquilo. E quando você olha para trás, percebe que aquele momento não parecia planejado. Parecia apenas uma conversa comum. Mas aquela palavra chegou no momento exato. E aquilo que parecia apenas uma frase dentro de um dia comum, acabou se tornando uma resposta que trouxe clareza para continuar caminhando quando o coração ainda estava tentando entender os próximos passos que estavam surgindo diante da vida. Número 13.
o obstáculo que impediu você de errar. Poucas coisas frustram tanto quanto encontrar um obstáculo no meio do caminho. Você planeja algo, se prepara, investe tempo, esforço, energia e de repente surge uma barreira. Algo trava o avanço. Uma porta não abre, uma resposta não vem, um plano não acontece. E naquele momento a reação quase sempre é a mesma: frustração. A pessoa pensa que aquilo é um atraso, um problema, um erro no caminho. Mas existe algo que muitas pessoas só percebem com o passar do tempo. Alguns obstáculos não aparecem para impedir você de avançar. Aparecem para impedir você de errar. Nem todo bloqueio é negativo. Às vezes, ele é uma proteção. Às vezes, ele está impedindo que você entre em uma situação que traria consequências difíceis. Às vezes, ele está evitando uma decisão que parecia boa no momento, mas que poderia causar dor mais tarde. A Bíblia mostra várias histórias em que um obstáculo inesperado acabou sendo proteção. Um exemplo muito interessante aparece na história de Balaão. Balaão estava seguindo um caminho que parecia vantajoso para ele naquele momento. Ele havia recebido o convite de um rei que queria usar suas palavras para amaldiçoar o povo de Israel. Humanamente, parecia apenas uma oportunidade, mas algo aconteceu no caminho. A Bíblia relata em Números 22, 22, 23. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. E a jumenta viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Veja a cena. Balaão estava decidido a seguir seu caminho, mas algo estranho começou a acontecer. O animal que ele montava começou a parar, desviar, resistir. Para Balaão, aquilo parecia apenas um obstáculo irritante. Mas a história continua em Números 22, 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, e inclinou a cabeça e prostrou-se sobre o seu rosto. O obstáculo que parecia irritante estava, na verdade, impedindo um erro. Balaão queria avançar, mas o caminho estava errado. Isso acontece muitas vezes na vida real. A pessoa quer seguir em determinada direção, mas surgem bloqueios. Algo não acontece. Algo trava. Algo impede o avanço. E naquele momento parece apenas frustração. Mas com o tempo, algumas pessoas percebem que aquele obstáculo estava evitando uma decisão que teria trazido sofrimento. Quantas pessoas hoje olham para trás e dizem algo como: ainda bem que aquilo não deu certo. Ainda bem que aquela porta não abriu. Ainda bem que aquele plano não aconteceu. Na época parecia um problema. Hoje parece proteção. A Bíblia fala sobre isso de forma muito clara em Salmos 37, 23, 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Esse versículo mostra que Deus está atento aos passos da caminhada. Isso inclui momentos em que o caminho avança, mas também momentos em que algo impede o avanço. Nem todo bloqueio é um fracasso. Alguns são direção, alguns são cuidado. Alguns são proteção contra escolhas que poderiam causar grande dor. A Bíblia também mostra que Deus pode impedir certos caminhos para conduzir a pessoa para algo melhor. Em Provérbios 3, 6 está escrito: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Endireitar um caminho às vezes significa abrir portas, mas às vezes significa fechar caminhos que levariam a um erro. Talvez você já tenha vivido algo assim. Talvez tenha tentado seguir por um caminho, mas algo sempre dava errado. Talvez uma oportunidade parecia perfeita, mas não aconteceu. Talvez você tentou insistir em algo e encontrou obstáculos repetidos. No momento, isso parece apenas frustração, mas quando o tempo passa, quando novas situações aparecem, quando o coração ganha mais clareza, muitas pessoas percebem que aquele obstáculo não apareceu para destruir um plano. Ele apareceu exatamente no momento certo, para impedir que a vida seguisse por um caminho que parecia bom naquele instante, mas que estava levando em uma direção que não deveria continuar sendo seguida. Número 14. O detalhe que confirma que Deus ouviu.
Você já teve aquele momento em que algo pequeno aconteceu e no fundo do coração você sentiu que aquilo era uma confirmação? Não foi algo grande, não foi algo espetacular, mas foi um detalhe tão preciso, tão alinhado com aquilo que você havia pedido em oração, que parecia impossível ignorar. A vida é cheia de pequenos acontecimentos. Coisas simples acontecem todos os dias, mas às vezes surge um detalhe que parece conversar diretamente com aquilo que você falou com Deus em silêncio. Pode ser uma frase que alguém disse, pode ser uma situação que apareceu exatamente no momento certo, pode ser um sinal discreto que traz paz ao coração. E nesses momentos, algo dentro da pessoa diz: ele ouviu. A Bíblia mostra que Deus muitas vezes confirma suas respostas através de detalhes simples. Um exemplo muito bonito aparece na história de Gideão. Gideão estava vivendo um momento de grande responsabilidade. Deus havia dado a ele uma missão difícil. Mas Gideão, como qualquer ser humano, sentia medo, dúvida e insegurança. Então ele faz algo muito sincero diante de Deus. Ele pede uma confirmação. A Bíblia relata isso em Juízes 6, 36, 37. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e sobre toda a terra seca, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. Gideão pediu um detalhe específico, algo simples, algo que não parecia grandioso, e Deus respondeu. Em Juízes 6:38 está escrito: e assim sucedeu, porque levantando-se de madrugada, apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Mesmo depois disso, Gideão ainda pede outra confirmação. Ele pede que o sinal aconteça ao contrário na noite seguinte, e novamente Deus responde. A Bíblia diz em Juízes 6:40, e Deus assim fez naquela noite, pois só o velo estava seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Veja como a confirmação veio através de algo simples. Não foi um espetáculo público, foi um detalhe. Mas aquele detalhe trouxe segurança ao coração de Gideão. Isso mostra algo muito importante. Deus conhece as dúvidas humanas. Ele conhece as inseguranças do coração. E muitas vezes, ele responde trazendo pequenas confirmações no caminho. Essas confirmações nem sempre aparecem da forma que esperamos. Às vezes, vêm através de circunstâncias que começam a se alinhar. Às vezes aparecem em momentos em que a pessoa precisava apenas de um pouco mais de certeza para continuar caminhando. A Bíblia fala sobre esse cuidado em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Quando alguém entrega seus caminhos a Deus, ele não apenas conduz os passos. Muitas vezes, ele também confirma esses passos ao longo da caminhada. Essas confirmações nem sempre são grandes acontecimentos. Muitas vezes são detalhes, pequenas situações que trazem paz, pequenos sinais de que o caminho está alinhado, pequenas respostas que mostram que a oração não ficou sem atenção. A Bíblia também diz em Salmos 32:8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Esse versículo mostra que Deus guia a caminhada com cuidado. Ele não abandona a pessoa no meio do caminho sem direção. E muitas vezes, essa direção vem através de detalhes que aparecem ao longo da jornada. Talvez você já tenha vivido algo assim. Talvez tenha orado pedindo direção, e depois um detalhe apareceu que trouxe clareza. Talvez algo aconteceu que parecia pequeno, mas trouxe paz ao coração. Talvez uma situação confirmou algo que você já sentia no fundo da alma. Esses momentos muitas vezes passam despercebidos por quem está olhando de fora. Mas para quem viveu aquela oração, aquele detalhe parece muito mais do que uma simples coincidência. Porque às vezes Deus não responde apenas com grandes mudanças visíveis. Às vezes ele responde com pequenos sinais no caminho, detalhes discretos, que aparecem exatamente no momento em que o coração precisava de confirmação para continuar caminhando com mais confiança nos passos que ainda estavam sendo formados diante da vida. Número 15. O momento em que tudo finalmente se conecta. Existe um momento na vida em que a pessoa olha para trás e começa a perceber algo que antes parecia impossível de enxergar. Durante muito tempo, certas coisas não fizeram sentido.
Algumas portas se fecharam, alguns caminhos mudaram, algumas respostas demoraram, alguns encontros aconteceram de forma inesperada. Na época tudo parecia confuso, mas então chega um momento em que as peças começam a se encaixar. De repente, aquilo que parecia apenas coincidência começa a revelar um caminho. Aquilo que parecia atraso mostra que estava preparando algo. Aquilo que parecia perda mostra que estava abrindo outra porta. E a pessoa começa a perceber que muitas das coisas que aconteceram estavam conectadas. Esse é um momento muito especial na caminhada de fé. Não porque tudo fica perfeitamente explicado, mas porque o coração começa a enxergar um padrão de cuidado. A Bíblia mostra que esse tipo de compreensão muitas vezes acontece apenas depois que a história já avançou. Um exemplo muito forte aparece novamente na história de José. Quando José foi vendido pelos irmãos, ele não tinha como entender o que estava acontecendo. Aquilo parecia traição, injustiça, abandono. Depois vieram os anos como escravo, depois a prisão injusta. Durante todo esse processo, José não tinha todas as respostas. Mas anos depois, quando ele já estava em posição de liderança no Egito e reencontra seus irmãos, ele finalmente enxerga a história de uma forma diferente. Em Gênesis 50, 20, José diz algo profundo: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Essa frase mostra o momento em que tudo começou a fazer sentido. Aquilo que parecia apenas sofrimento estava conectado a algo maior. Aquilo que parecia um erro estava conduzindo a história para um propósito. José não conseguiu entender isso no início. Ele só conseguiu enxergar quando olhou para trás. E isso acontece muitas vezes na vida de qualquer pessoa. Enquanto estamos vivendo certas situações, tudo parece desconectado. Uma oração aqui, uma porta fechada ali, um encontro inesperado, um atraso frustrante, um problema difícil. Na hora, tudo parece apenas confusão. Mas com o tempo, quando a caminhada continua, quando novas situações aparecem, quando novas respostas surgem, a pessoa começa a perceber que muitas dessas coisas estavam conectadas. A Bíblia fala sobre essa realidade em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note que o versículo não diz apenas algumas coisas, ele diz todas as coisas. Isso inclui os momentos claros e os momentos confusos, inclui as vitórias e também as dificuldades, inclui as portas abertas e também as portas fechadas, inclui os encontros inesperados e também os caminhos que mudaram. Tudo pode fazer parte de uma história maior que ainda não estava visível no início. Outro texto que fala sobre isso está em Salmos 77, 11, 12. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O salmista fala sobre lembrar, sobre olhar para trás, sobre observar o que Deus fez ao longo da caminhada. Porque quando alguém começa a lembrar da própria história, muitas coisas começam a fazer sentido. Aquela oração feita em silêncio, aquela porta que se fechou, aquele encontro inesperado, aquele atraso que parecia injusto, aquela palavra que chegou no momento certo. Tudo começa a se conectar. E nesse momento, a pessoa percebe algo que talvez não percebeu no começo da jornada. Percebe que muitas coisas que pareciam coincidência estavam alinhadas com as orações que foram feitas. Percebe que algumas respostas não vieram da forma que imaginava, mas vieram exatamente da forma que era necessária. Percebe que mesmo nos momentos em que parecia não haver resposta, algo estava acontecendo. E quando o coração começa a enxergar esse cuidado ao longo da própria história, surge uma compreensão diferente sobre a vida. Uma compreensão de que muitas coisas que aconteceram não foram apenas eventos aleatórios, foram partes de um caminho que estava sendo conduzido passo a passo. E então a pessoa começa a caminhar com uma nova percepção, percebendo que aquilo que hoje ainda parece confuso, talvez esteja apenas esperando o tempo certo em que, olhando para trás, será possível enxergar como cada detalhe estava conectado com algo muito maior, que ainda continua sendo revelado ao longo da caminhada. Se você chegou até o final deste vídeo, significa que está realmente comprometido
em entender mais sobre a fé e perceber como Deus responde às suas orações, mesmo nos detalhes da vida. O fato de você ter ficado até o fim mostra sua determinação em fortalecer sua fé e aprender a reconhecer o cuidado de Deus no seu caminho. Continue buscando sabedoria, entendimento e direção, porque quanto mais você aprende a observar sua própria história, mais percebe que muitas coisas não foram coincidência. Lembre-se de que crescer na fé e aprender a confiar em Deus é uma jornada contínua e recompensadora. Cada passo que você dá fortalece sua confiança, sua esperança e seu relacionamento com Deus, mesmo nos momentos em que tudo parece silencioso. Aqui no canal, ajudamos pessoas a aprofundar sua fé e entender melhor os ensinamentos da Bíblia, trazendo reflexões profundas, histórias inspiradoras e verdades que muitas vezes passam despercebidas na vida cotidiana. Comente: Deus está cuidando de cada detalhe, para sabermos que você chegou até aqui e está nessa jornada conosco.